ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Diga, Menca. Edivan Martins, vou pedir licença a você. Vamos entrar em contato agora. Agradecer a gentileza do Coronel Azevedo, que nos atende nesse momento. Deputado estadual pelo PL aqui do nosso Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vindo, Coronel. Prazer tê-lo conosco hoje, nesta manhã de sexta-feira. Um bom dia para o senhor. Bom dia a todos que estão no programa da Jovem Pan, Edivan. Obrigado pelo convite, é sempre uma satisfação poder conversar com vocês. Não sei se estão ouvindo bem aí minha voz, som. Sim, tá muito perfeito, bem, Coronel. muito bem, deputado. Como é que o senhor recebeu essa notícia, essas determinações do ministro Alexandre de Moraes com relação a essas medidas restritivas ao ex-presidente Jair Bolsonaro? É com profunda indignação. Eu não falo nem por surpresa, como alguns falaram, porque estamos num momento muito difícil para a nossa nação brasileira. O Brasil está decidindo que rumo tomar. Se associar a ditaduras como o Irã, a Rússia, sobretudo a China, e todos os países ditatoriais que estão no entorno desses atores, ou se associar ao mundo livre democrático ocidental, cuja o país, a maior liderança é os Estados Unidos e o presidente Trump. Esse é a encruzilhada que o Brasil se encontra. É muito grave o que estamos assistindo. O que visa isso? Visa retirar o maior líder político conservador da América do Sul das eleições de 2026. Uma perseguição implacável, jamais vista na história do Brasil. E um posicionamento de poderes também jamais visto na história do Brasil. O judiciário, um ativismo surreal, e o poder legislativo federal totalmente dominado. Este é o quadro que nós estamos vivendo hoje no Brasil e sobre o qual o povo brasileiro deverá escolher que rumo tomar. Deputado, o senhor achou que essas medidas foram além da conta, foram pesadas demais? Porque a proibição de falar até com o filho, Eduardo Bolsonaro, uso de tornozeleira eletrônica, ficar recluso em casa de 7 da manhã às 19 horas, foram pesadas demais? Tudo isso aconteceu após a carta de Trump dirigida a Bolsonaro. Uma carta pessoal, dirigida justamente a Bolsonaro. E ontem Bolsonaro esteve no Senado e ali se pronunciou. Logo após, chega essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então é preciso que o povo brasileiro cobre dos seus representantes democraticamente eleitos, os deputados federais e os senadores, e exijam o impeachment de Alexandre de Moraes. O Brasil não pode mais continuar assim. Está aí o IOF, a derrubada do IOF. Mais um exemplo. Quem define as regras de convivência é o povo através dos seus representantes. O ministro preliminarmente disse que o decreto de Lula era inconstitucional. Como é que depois ele aceita a cobrança do IOF contra o povo brasileiro, que se expressou perante o parlamento, dizendo que não queria mais imposto? Então, o Brasil está totalmente às avessas. É preciso que cada cidadão marque nas redes sociais, cobre do seu deputado federal, cobre do seu senador. O povo está dizendo, as pesquisas comprovam. O Brasil não quer mais Lula no poder. As pesquisas dizem que Bolsonaro é o único e é o melhor candidato para tirar o Brasil do fundo do poço onde se encontra. Todos os indicadores sociais e econômicos pioraram no Brasil com esse terceiro governo Lula. Então, estão saqueando o povo brasileiro, escândalos de corrupção, agora o roubo dos velhinhos, desvio no BPC, agora 4 bilhões no Ministério da Educação. É isso o povo trabalhar para sustentar um governo que saiu de 23 ministérios, era superavitário em tudo, para 39 ministérios, só se vê escândalo de corrupção. Então o povo tem que se pronunciar, exigir dos seus representantes. Alcolumbre e Hugo Mota não pode ficar assim, acomodado e aceitando qualquer tipo de chantagem ou ameaça por parte de quem quer que seja.
A vontade do povo tem que prevalecer. Por isso que na Constituição Federal fala que todo poder emana do povo. E quando se fala-se referência a poderes, começa com o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Então, quem não foi eleito está determinando as regras de convivência no Brasil. Está aí a situação também, o exemplo da questão do porte de drogas no Brasil. O povo não definiu através do Congresso e vai o poder judiciário definir o percentual de gramas que se pode transportar. Isso é um absurdo que está acontecendo com o Brasil. A Venezuela passou por isso. E outras ditaduras, a Nicarágua e muitas outras, foram alijando, retirando os concorrentes que ameaçam quem está no poder. E estão usando o poder judiciário para isso, para alijar da competição 2026 o maior líder político dessa nação, que é Jair Messias Bolsonaro. Deputado, na manhã de hoje, nesse mandado que foi cumprido, houve ali, né, encontraram na realidade, né, uma certa quantia de dinheiro e essa quantia foi até associada a uma possível fuga, digamos assim, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui do país. O senhor acredita que isso realmente poderia acontecer? Todas as narrativas vão ser criadas e repetidas. Criaram a narrativa de golpe de Estado. O presidente Bolsonaro passou o poder a Lula antes de terminar a sua gestão, nomeou os comandantes de força e criaram a narrativa que ele ia dar o golpe no dia 8 de janeiro, quando não estava mais no poder, estava nos Estados Unidos, um golpe sem armas, sem tanque, sem disparo, sem apreensão de arma de fogo, sem uma gota de sangue. Prenderam milhares de pessoas inocentes para justificar a retirada de Bolsonaro das eleições de 2026. Como Débora do Batom e muitas outras pessoas que estão aí, mães alijadas dos seus filhos, presas, 12, 14, 17 idosos. É um absurdo o que está acontecendo com o Brasil. E não digo da Jovem Pan, mas infelizmente alguns veículos de comunicação reforçam essas narrativas. Então, quantas casas foram abordadas? Quem é que não tem em casa algum tipo de recurso em espécie, quem faz uma viagem? Então, isso é um absurdo, essas narrativas. O povo já sabe. Por isso que o povo diz que cada vez mais rejeita Lula presidente. Está aí. Ele se recusou a negociar as tarifas do governo do Trump, fez uma cartinha ridícula e diferente de dezenas de países que foram lá negociar, até mesmo a China. Então, o Brasil está passando um papel ridículo. O Brasil está se servindo à China, assim como o Hamas se servia ao Irã. É isso que está acontecendo com o Brasil. Deputado, houve busca e apreensão também na sede do Partido Liberal, na sua direção nacional. Como é que o senhor acha isso também? E o senhor já teve algum contato, alguém já ligou para o senhor, senadores e deputados federais, para uma resposta a essa ação contra um membro do partido? O próprio Partido Liberal já está se expressando nas redes sociais, se comunicando com o povo. Vários parlamentares, integrantes do PL, que é a maior as minhas reações a esse fato é lamentável, e dizer que o Brasil precisa se posicionar, o povo brasileiro precisa se posicionar contra esses absurdos. O PL é o maior partido conservador do Brasil e é o principal alvo para aqueles que querem se perpetuar no poder, inclusive, como muitos dizem, usando o poder judiciário. Deputado, portanto, quero agradecê-lo. Muito obrigado pela gentileza de nos receber e de nos informar aqui, expor a sua opinião no nosso Tribuna Livre sobre o que vem acontecendo nessa manhã de hoje, relacionado aí ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigada. Obrigado a Jovem Pan, que Deus abençoe a nossa nação.